questão discursiva, é muito comum que o candidato, que o aluno me pergunte. Perguntas comuns que eu recebo, comumente, assim, os alunos falam. Adriana, é questão discursiva. E agora? Isso é dissertação? Existem técnicas? Primeira pergunta que me fazem. Existe técnica para responder a questão discursiva? Ou, perguntam também, como concluir, introduzir uma questão discursiva se eu só tenho 10 linhas, Adriana? Eu estou desesperada, eu só tenho 10 linhas. Então, eu venho responder diretamente a essas duas perguntas, tá? Que me fazem. Questão discursiva é dissertação? E questão discursiva tem introdução, desenvolvimento, conclusão? Então, venha. A questão dissertativa, também chamada de discursiva, ela trata de conhecimentos específicos e se configura, sim, como texto expositivo, ou seja, é uma dissertação. Só que é uma dissertação num padrão resumido, simplificado. A estrutura de uma questão dissertativa é mais simples, essa é a notícia boa, do que a de um texto expositivo tradicional. Nela, você pode usar apenas introdução e desenvolvimento. Não há necessidade de conclusão. Eu trago aqui para você 3 dicas para a produção de uma questão discursiva nota 10, tá bom? 3 dicas assim que eu considero essenciais. Primeira, se a questão discursiva for de até 10 linhas, você vai escrever a introdução e o desenvolvimento no mesmo parágrafo. Nesse caso, a introdução será escrita no primeiro período da resposta. Já o desenvolvimento será construído nos períodos seguintes. Cada etapa da resposta em um período próprio. Assim, a resposta terá apenas um parágrafo. Eu vou te mostrar um exemplo disso. Você vai ver que isso aqui, essa orientação, é uma orientação para... Nisso aqui eu coloquei o ouro para você. Quando você olhar o exemplo e olhar para isso, você vai falar, pronto, Adriana, eu aprendi com 4 linhas a escrever uma discursiva. Vou te mostrar o exemplo, tá? Então, ó, presta atenção. Se a discursiva for de até 10 linhas, antes de eu ir a discursiva de até 10 linhas, eu vou te falar da diferença para uma discursiva de 10 a 15, que é um pouco maior. Se for uma discursiva de 10 a 15 linhas, o que acontece muito, a resposta pode ser estruturada em 2 parágrafos. Somente se você tiver mais de 10 linhas. Você pode usar 2 parágrafos. Vou repetir. Aqui você vai fazer tudo num único parágrafo. Você vai ver já já. Aqui você pode utilizar 2 parágrafos. Um para a introdução, em que você vai só apresentar o tema, e o outro para o desenvolvimento, que são as ideias secundárias. Nesse modelo, cada etapa do desenvolvimento também deverá vir em um período próprio. É o que você vai ver. Agora, se você tiver uma questão discursiva com maior número de linhas, aí concorda que eu recebo aqui muitos alunos que falam, Dri, eu tenho uma discursiva de mais de 15 linhas, de 15 a 20. Isso é praticamente um texto expositivo, entendeu? Então, se você tiver 15, 20, 25, está quase chegando a uma prova padrão de discursiva. Aí você vai ter mais opções para estabelecer mais manobras, se você quiser. Uma outra forma, então, de estruturar é fazer a introdução, que é a apresentação do tema, em um parágrafo, e cada etapa do desenvolvimento em um parágrafo próprio. Este terceiro modelo é preferível quando há um maior número de linhas. Então, vou repetir. Aqui você vai falar de cada etapa num parágrafo próprio. E aí você vai me perguntar, como assim etapa? Vou te mostrar. Então, agora eu vou te mostrar 3 exemplos. 3 exemplos de discursivas facilmente replicáveis. Exemplos que, unidos à minha explicação, trazem aquilo que deve ser feito numa questão discursiva. Entendeu que questão discursiva
só se diferencia de um texto expositivo em relação à extensão? Entendeu que isso aqui não difere da aula que você teve hoje? Em nada, apenas no que diz respeito ao número de linhas? Então, eu vou te mostrar manobras para lidar com esse número de linhas, esse número exíguo, né? Com essa dificuldade que você tem aí de falar em poucas linhas. Então, vem. Isso aqui é uma questão discursiva, tá? Ela traz aí um texto norteador. Aqui não saiu tão bom no slide, né? Mas ele diz, considerando os vários módulos que formam o ecossistema, redige um texto dissertativo que apresente a definição e o objetivo de cada um dos seguintes módulos. Então, repare, eram dois tópicos, ó, o tópico 1, que é o Hadoop, e o tópico 2, que é o Hadoop Yarn, tá bom? Então, esse é um texto técnico que traz dois tópicos frasais. Repare que nada, olhando para ele, isso aqui é Sebrasp, foi Cefaz. Você sabe que, olhando para ele, você acha até que é uma prova discursiva igual aquela que você viu lá no início da aula. A diferença é que o aluno tinha que falar disso em 10 linhas, entendeu? Só isso. Só isso. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Adriana, então como é que ele vai responder isso? Tá aqui uma resposta. A resposta é: estrutura de software em código aberto, composta por vários módulos. O Hadoop, blá, blá, blá. Então, são nomes específicos, tá? Tudo bem? Eu não disse para você que eu posso ler qualquer coisa. Ó, repare que havia esse tal de Hadoop, que é o tema. Havia o Hadoop HDFS e havia o Hadoop Yarn. Entenda como é que ele fez isso. Ó, o Hadoop é o tema. O HDFS é o tópico frasal 1. E o Yarn é o tópico frasal 2, tá bom? Então, olha como ele fez direitinho, ó. Olha como ficou. Ele começa, o primeiro período é do tema. Ele define, ó, estrutura de software em código aberto, composta por vários módulos, o Hadoop. É o tema. Então, ele introduz no primeiro período. Introdução. Entendeu? Aí, agora vem o tópico frasal 1, que é o Hadoop HDFS. Então, olha o que ele faz, ó. Ó o caveirão. Quanto ao, aí você usa o quanto ao. Quanto ao Hadoop HDFS, tem-se. Pronto. Agora, ele está livre para falar do Hadoop HDFS, que é o tópico frasal 1. Adriana, ele vai falar disso num período só? Não, ele usou mais períodos para falar desse Hadoop HDFS. Ó, tem-se um sistema. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um caveirão que você usa na sua. Ó. Quanto a X, tem-se isso. Quanto a X, tem-se isso. Olha como ficou legal. Olha como é facilmente replicável. Aí ele continua falando desse HDFS. O HDFS fornece disponibilidade, blá, 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 a função do blá, blá, blá. Então, ele fala tudo que ele tem para falar do tópico 1 até aqui. Quando ele vai passar para o tópico 2, ele usa elemento coesivo, que é um caveirão que você vai usar também. Ó. No que diz respeito a, agora é o 2, o tópico frasal 2, que é o Yarn. Trata-se de no que diz respeito a, trata-se, olha que coisa linda. A partir daí ele está livre para falar sobre isso. Trata-se de um gerenciador de agendamento de tarefas. O objetivo é separar, blá, 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 acabou o texto. Tem conclusão? Não. Então ele apresenta o tema, ele desenvolve cada tópico no mesmo parágrafo, sem conclusão. Dri, ele poderia ter usado o por fim? Poderia. Em vez de dizer no que diz respeito a, você pode dizer por fim, para mostrar que é o último. O Yarn, que é o último, consiste em... Ele poderia não usar esse no que diz respeito ao Yarn, trata-se, porque era o último. E para mostrar que era o último,
e que ele estava concluindo, ele usaria finalmente, vírgula, Yarn consiste em. Ou, por fim, vírgula. Entendeu? Isso é uma resposta estruturada. Entendeu? Agora, numa discursiva que vá além de 10 linhas. Adriana, eu posso fazer mais coisas? Pode. Isso aqui é uma questão discursiva de 10 a 15 linhas. O limite era 15 linhas. Olha o que o aluno fez. Ele trouxe uma resposta em que ele introduz, isso aqui é o tema, isso aqui é a introdução. O modelo atual de contratação de bens e serviços de tecnologia, blá, 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 de acordo com a lei tal, ó, isso tudo você copia. Ó, é composto por fases com características bem específicas. Então, isso é o tema. Agora, olha o que ele vai fazer. Ele tem que responder 1 e 2. Lembra que eu disse lá na teoria? Em vez de ele cumprir cada etapa num parágrafo próprio, isso aqui não é o tópico frasal 1, esse aqui não é o tópico frasal 2, em vez de ele falar do tópico frasal 1 num parágrafo e o tópico frasal 2 em outro parágrafo, ele vai falar dos dois no mesmo parágrafo. Só que ele vai usar coesivos que vão demonstrar a transição. Esses coesivos é que vão estruturar a sua resposta. Então, ó, no que se refere ao... Esse é o tópico frasal 1. Documento de oficialização da demanda, nele formaliza-se o início, blá, blá, blá. Então, ele está avisando que ele está falando documento de oficialização da demanda, 1. Dentro desse 1, não era só o documento, ele tinha que falar do estudo técnico preliminar. Olha como ele vai falar de B agora direitinho, seguindo o caveirão que eu ensinei. Ó, presta atenção. Ó, no que diz respeito ao documento de oficialização, esse aqui era o tópico frasal 1, a parte A. Agora o tópico frasal 1 tinha uma outra etapa que era a parte B. Olha o que ele faz, gente, isso aqui é matemática, ó. Já, o estudo técnico, use um já, abra um novo período para indicar que você vai falar de B. Aqui é tópico frasal 1B. Já o estudo técnico preliminar, blá, blá, blá. Tá, Adri, entendi. Então é responder objetivamente na ordem que a banca pede. É. Agora eu vou para o outro. Mudo de parágrafo? Não, foi o que eu disse. Você não tem linhas. Esse negócio de mudar de parágrafo, você vai perder linhas. É isso que difere. É isso que faz com que uma questão discursiva tenha um modelo diferente. No mesmo parágrafo, você vai responder ao tópico frasal 2, usando elementos coesivos que indiquem que você mudou de assunto. Ó. Quanto ao, só de você dizer quanto ao, isso já é o tópico frasal 2. Antes dele fechar, ele usou o por fim. Olha que coisa linda. Por que ele usou o por fim aqui? Porque lá no tópico frasal 2, ele teria que dizer assim, ó, olha o tópico frasal 2, olha que legal. Qual é a principal função do gestor de contrato, tópico frasal A, e do fiscal técnico de contrato, tópico frasal B? Tá vendo que os conectores são divisores de água? Você tá vendo que toda discursiva passa por uma leitura? Quem lê sabe escrever. Entendeu? Então, era só ler esse tópico, dividir, marcar, use códigos, ó, tópico frasal 2A, tópico frasal 2B. Olha como ele vai fazer, ó que legal, ó. Quanto ao gestor, tópico frasal A, 2A, aí ele fala do gestor, aí ele tá livre, ó. Trata-se de, aí ele tá livre para falar o que ele sabe. Aí ele vem com por fim, coisa linda, mostrando que ele tá fechando. Por fim, o fiscal técnico visa. Fiscal técnico visa é o tópico frasal 2B. E acabou. Entendeu? A diferença dessa discursiva, que tem mais possibilidade aí de linhas, né? Você pode escrever mais linhas, é que, você entendeu? Ele abriu um parágrafo para introdução. Agora, se ele tivesse só 10 linhas, esse primeiro período aqui, que é a introdução, ele não estaria num parágrafo próprio, ele entraria aqui. O modelo atual de contratação, entendeu? Aí você teria que ser bem resumido, apresentando no primeiro período o tema e depois respondendo ao primeiro tópico.
Dri, e se não der nem para eu apresentar o tema? Não apresente. Dri, eu fiz um rascunho e vi que eu não vou ter linha, são só 10 linhas, eu tenho que responder os 2 tópicos. Posso pular a parte de introdução? Foi o que eu disse, claro. Desde que você faça a fundamentação da maneira como eu te ensinei, aí tudo que você usou na aula. Apresente cada tópico, divida em cada período, cada etapa vai ser um período. Você entendeu o que eu falei? Cada etapa é um período. Documento de oficialização é um período. Estudo técnico é outro. Não emende as coisas, não misture as coisas. Cuidado, marque o seu texto. Primeiro leia, interprete. Tá, esse tópico eu tenho que falar de A e B. Então, peraí. Quanto a A, blá. Ponto. No que diz respeito a B, blá. Por fim, vírgula C. Se você fizer tudo isso num parágrafo próprio, você já está atendendo às exigências de um texto dissertativo.